Olá, meu querido amigo, minha amiga, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos mais uma vez, com mais um vídeo. Hoje estamos aí na parte 2, é o vídeo 2, né? Estamos num assunto muito importante, as pessoas precisam ouvir concernente a esse assunto, que é a maldição hereditária. Será que existe maldição hereditária? Nós já falamos no primeiro vídeo, já falamos até a live que nós fizemos também sobre esse tema, que a maldição, ela ainda existe. A maldição existe. A maldição, a herança de maldição, ela existe. Mas também existe uma herança de bênção, que foi conquistada por intermédio de Jesus. Em Jesus, nós somos herdeiro de todas as promessas. Nele nós temos o sim e o amém. Todas as promessas que o Senhor fez a partir de Abraão, aliança com Abraão, agora se convergiram em Jesus e nós estamos nele. E nele nós somos filhos, herdeiros de toda a promessa. Então todo aquele que creu na graça, que creu em Cristo, né, por intermédio da graça, né, pela fé, somos justificados. E agora carregamos uma herança, mas uma herança gloriosa. Mas a maldição, ela continua existindo. Eu gostaria hoje da gente fundamentar, né, esse pensamento, fundamentar, né, essa explicação concernente à maldição, concernente à herança de bênção, aqui em Êxodo capítulo 34, no versículo, a partir do versículo número 5, quando Moisés, ele, depois de haver subido do monte, e ele desce com as duas tábuas da lei, né, quando ele sobe do monte, para poder encontrar com o Senhor dá a ele os 10 mandamentos, entrega em 2 tábuas de pedra. Moisés desce do monte, quando ele chega lá embaixo, o povo estava adorando diante de um bezerro de ouro, estavam todos festejando e adorando um bezerro de ouro. Moisés, ele se ira e ele quebra as 2 tábuas de pedra, onde estavam as leis, os 10 mandamentos, e agora o Senhor dá mais uma segunda chance para ele, né? E a segunda vez agora que Moisés ele sobe no monte para poder receber novamente os 10 mandamentos, as 10 leis, né? Só que dessa vez Moisés teria que ele próprio cortar essas tábuas de pedra e subir carregando no monte, chegar lá em cima para o Senhor escrever. Então, aqui no versículo 5 do capítulo 34, Moisés, ele teve um encontro com o Senhor e diz aqui que o Senhor desceu na nuvem, esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. O próprio Deus proclamou o nome para ele. Moisés queria ver a glória de Deus. Moisés queria contemplar a glória de Deus. Aí o Senhor mesmo proclama o nome dele. Vamos ver como que é o nome do Senhor? E aqui diz, o Senhor passou diante de Moisés e proclamou, o Senhor, ó Senhor, o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então veja bem, quando o Senhor ele vai proclamar o nome dele para Moisés, ele diz, o meu nome é compassivo, bondoso, tardio em irar, grande misericórdia, fidelidade. Porque da primeira vez que Moisés ele desce com as tábuas da lei, ele representa Deus agora como um Deus irado, um Deus de vingança, né? Um Deus do juízo, Deus que despeja a ira sobre o pecador, né? Mas Deus falou, Moisés, você vai ter que subir de novo, que eu vou te revelar o meu nome. Eu não sou esse Deus que você está pregando. Eu não sou esse Deus de maldição, eu sou um Deus de bênção. Eu sou o Deus da bondade. Quem está me entendendo aí? A primeira vez, ele representou um Deus da legalidade, um Deus da lei, um Deus que pesa, um Deus que faz com que a pessoa pague a pena, né, por estar na desobediência. Mas agora, da segunda vez, agora Deus se revela para Moisés como um Deus compassivo, bondoso e rico em misericórdia e fidelidade.
Olha que no início aqui, quando ele se apresenta, ele fala da graça, né? Só fala da graça, do favor dele, da bondade dele, da misericórdia, que vai até 1000 gerações. E aqui no finalzinho ele diz que ele visita a iniquidade até a 3ª e 4ª geração. A iniquidade dos pais aos filhos, dos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Isso daqui está falando de maldição, né? Então, ou seja, aqui está dizendo, vai existir maldição? Ainda vai. A maldição hereditária, ela vai até 4ª geração dentro de uma família. Mas a herança de bênção, a herança da graça vai até 1000 gerações. Então, o que é mais forte, o que é mais poderoso? É a graça do Senhor, não é mesmo? Então, veja bem, Moisés e o povo hebreu viveram a graça de Deus. Preste atenção em mim aqui, agora eu vou clarear para você. Quando Deus levanta Moisés, e Moisés vai até o Egito para poder libertar o povo hebreu, né, o povo de Deus que era um escravo, a partir dali do Egito eles começaram a viver o favor de Deus, a graça de Deus, né, no deserto. Primeiro eles viram um grande milagre sobrenatural, que quando viu um exército de Faraó atrás para matar eles, diante estava o Mar Vermelho, o mar se abriu. Então eles viveram aquele milagre sobrenatural, aquela maravilha, né? Aquele operar de Deus ali. Depois diz a Bíblia que não faltou pão, não faltou água, né? A roupa deles não se gastavam, a sola do sapato também não se gastava, ninguém ficou doente, né? Ninguém morreu, diz a Bíblia que no deserto ninguém pereceu, e eles saíram do Egito com as mãos cheias de ouro e de prata, tá certo? Mas quando eles chegam no monte, aonde Moisés vai ter um novo encontro com Deus, aí Deus fala com Moisés assim, olha, eu vou fazer uma aliança com esse povo agora vai ser meu povo, vai ser meu patrimônio, minha herança, vai ser uma nação santa, uma nação de sacerdotes, eu vou levantar esse povo vai viver debaixo da minha graça, debaixo da minha bondade, da minha riqueza, essa que era a vontade de Deus. Então veja, esse é o nome de Deus, ele é bondoso, misericordioso, tem que colocar isso na cabeça. Só que de repente, o próprio povo, quando Moisés desce e anuncia para o povo que Deus queria fazer uma aliança com eles, não pelo merecimento deles, né? Porque Deus era bondoso. Porque lá no deserto o povo murmurava, tá faltando pão, Deus mandava pão. O povo murmurava, tá faltando água, Deus mandava água. Deus estava derramando favor sobre eles sem eles merecer. Aí Deus fala com Moisés, eu vou fazer uma aliança. Mas quando Moisés anuncia para o povo diz assim para Moisés, olha, fala com Deus para ele nos julgar segundo o nosso merecimento, segundo a nossa bondade, né? E nós sabemos que o homem não é bom, o homem não é merecedor, né? Quando o homem se apresenta diante de Deus, o homem podia ter ficado caladinho, né? O povo de Deus ali poderia ter ficado caladinho, vão continuar vivendo debaixo do favor de Deus, da graça de Deus, sem a gente merecer, né? Mas o povo preferiu ser julgado por Deus e ser abençoado pelo merecimento deles. É aí que Deus entrega para Moisés a lei, porque a lei é perfeita. Então, já que o povo quer ser abençoado pelo merecimento, aí Deus estabelece lá, quem obedecer todas essas leis, esses mandamentos, vai ser abençoado. Já que vocês estão se achando bom e merecedores, o que é isso? É o orgulho. O orgulho entrou no coração daquele povo, né? Eles se acharam bons demais. O orgulho, o que é o orgulho? É o mesmo pecado que entrou no coração de Lúcifer, né? Quando ele ainda era um anjo de luz. O orgulho veio no coração, ele se achou bom demais, perfeito demais, queria sentar, né, colocar o seu trono ao lado do trono de Deus. O orgulho foi que derrubou Lúcifer. Então agora o povo encheu o coração de orgulho, falou, nós somos bons demais. O exército de Faraó foi destruído, né? Ninguém pode nos abater, nos destruir. O orgulho encheu o coração. Deus nos julga agora pelo nosso merecimento, pela nossa bondade. Aí Deus estabelece as leis. Por quê? Ninguém consegue cumprir e obedecer toda a lei. Eu li para você em Gálatas, capítulo 3, versículo 10, no primeiro vídeo, que todos quantos são da obra da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-lo. Ou seja, se não praticar toda a lei, é amaldiçoado. Então, quando Deus estabelece
a lei sobre o homem é porque o homem pediu. Não era a vontade de Deus, querido. Você está me entendendo? Não era a vontade. A vontade de Deus não é ninguém viver debaixo de maldição. Não é. Viu? Mas a maldição agora é estabelecida na humanidade porque o homem, devido ao orgulho, então a lei, ela existiu, sabe para que a lei existiu? Por causa do pecado do homem, para revelar o pecado do homem. Para isso que Deus estabeleceu a lei, para mostrar para o homem que você não é bom, você não é merecedor das bênçãos de Deus. O pecado nos mostra, aliás, a lei nos mostra, a lei é como se fosse um espelho, que você chega diante do espelho e vê quem você é. Aí você vai descobrir que você é um pecador, que você é falho, que você não é bom o suficiente para receber as bênçãos de Deus. Então por isso que Deus foi lá e escreveu as leis na tábua de pedra. Você está entendendo por que existe maldição? A maldição hereditária existe para mostrar para o homem que o homem não é capaz de se salvar, o homem não tem condição de ser abençoado, porque o homem é imperfeito, o homem não é merecedor, o homem é falho. E nós somos salvos, nós somos abençoados pela graça de Deus, pela bondade de Deus. Então quando Deus se revela a Moisés, fala, eu vou proclamar o meu nome para você, Moisés. Eu vou proclamar, vou te mostrar quem que eu sou. Moisés queria ver a glória de Deus. Queria conhecer a glória de Deus. Deus falou, então eu vou te revelar a minha glória. A glória de Deus é o quê? Que ele é compassivo, ele é bondoso, tardio em irar, grande misericórdia e fidelidade. Viu? É isso aí que é a glória de Deus, querido. Sabe o que é a glória de Deus? A graça. A graça é a glória de Deus. A graça é a glória da salvação de Deus para a humanidade. Quando Deus revela a graça dele, o favor dele, a bondade dele, a misericórdia dele, ele está revelando a glória dele sobre a tua vida. Quem está me entendendo aí? Você está me entendendo? Esforça um pouquinho, querido, para você entender. Eu estou te explicando aqui que existe maldição sim. E o próprio aqui, o versículo diz, Deus falando para Moisés, no final, depois que Deus se apresentou como Deus da graça, o Deus do favor, o Deus da bondade, agora ele diz no final lá, que ele visita a iniquidade dos pais aos filhos, dos filhos dos filhos, até a 4ª geração, ou seja, a maldição, ela visita a iniquidade. O que é iniquidade? É um pecado praticado, viu? É um pecado que está sendo praticado, isso é iniquidade. Então a maldição visita o pecado. Onde tem pecado, tem maldição. Tá? Então, ou seja, se na sua família ainda está debaixo do jugo do pecado, da lei, está ainda na escravidão, viu? Está na condenação da lei do pecado, a maldição hereditária ainda está lá. Até o dia que eles crêem que Jesus, através da obra redentora na cruz, da expiação feita na cruz ali, do cordeiro que foi morto, todo o pecado é anulado. O pecado não tem poder na sua vida mais, então a maldição é cancelada e você agora se torna herdeiro dessa glória de Deus. O que é a glória de Deus? Ele é compassivo, ele é bondoso, ele é rico em misericórdia, viu? A graça dele vai acompanhar até 1000 gerações, oh glória a Deus! Então a partir de você, meu querido, a partir de você vai ter uma herança de glória, de favor de Deus, de bondade de Deus, de graça de Deus. Você pode dizer um amém aí? Então vocês estão entendendo sobre essa questão da lei? Por que a lei veio? Porque o povo pediu a lei. O povo falou com Deus, Deus, nos julga, nos abençoa segundo o nosso merecimento. E Deus já estava abençoando eles. Mesmo eles murmurando, Deus estava abençoando eles no deserto, não deixava faltar nada. E diz agora a palavra, a partir daí, que começou a morrer muita gente, viu? Começou a morrer muita gente. Depois aqui, ó, nos próximos capítulos, você vai ver aqui falando que Deus mandou matar todos os idólatras, viu? Deus mandou matar todos os idólatras. Então começou a mortandade, foi a partir do momento que o homem recebe a lei. Aí a morte entrou, porque Paulo vai falar que a lei mata. Quem está na lei, o espírito de mortandade está sobre a pessoa que vive no jugo da lei. Isso é maldição. O que é maldição? A morte ainda tem poder sobre a tua vida, sobre a tua casa. A morte traz doença, traz miséria, traz destruição. Destruição dos relacionamentos.
para provocar problemas aí no relacionamento, morte. Você está entendendo o que é maldição? É quando a pessoa, quando a família está debaixo desse jugo da lei, aonde a pessoa está sobre o comando, o governo da morte. Agora, aquele que sai da lei está debaixo da glória de Deus, que eu falei para você. O que é a glória de Deus? Ele é compassivo, bondoso, é a graça de Deus. Agora a vida reina sobre você. Amém, meu querido? Então você tem que entender. O que você tem que aprender? E quando você crê na graça de Deus, no favor de Deus, na obra de Jesus na cruz do Calvário, toda maldição é anulada na sua